São Paulo, a gente pode destacar a contratação do Oscar, um cara que foi revelado no clube, ficou pouco tempo aqui jogando no São Paulo, é bem verdade, foi para o Internacional ainda no começo de carreira, depois se consolidou no futebol europeu, Chelsea, foi para a China, muita história na seleção brasileira e agora voltando como principal reforço desse time do Zubeldia. O Santos ainda começando uma montagem de elenco do Pedro Caixinha, novo treinador português que estava no Bragantino e agora vem para assumir esse projeto de retomada do Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos ainda vive a expectativa pela contratação do Neymar. Recentemente eu entrevistei o Marcelo Teixeira numa visita dele aqui à TV Globo, fiz uma reportagem com ele para o Globo Esporte e o Marcelo disse que tinha feito proposta pelo Gabigol, que agora já se oficializou no Cruzeiro, então não tem mais chances, né, de vir para o Santos. Mas o Marcelo Teixeira disse para a gente também que confiava na vinda do Neymar, então realmente seria a grande contratação no futebol brasileiro em 2025 e isso ainda tem chance de acontecer, apesar de não ser uma negociação simples. Mas o Santos ainda entendendo qual vai ser o perfil de contratação para essa temporada, já que o Pedro Caixinha ainda nem assumiu, ainda nem se reencontrou com o elenco, então vai ser um início de trabalho realmente para daí ver o que o Santos vai buscar para esse ano. E o Corinthians, por enquanto, muito tímido ainda no mercado, buscando renovar alguns contratos, algumas figuras ali que foram importantes nesse ano. Inclusive, por exemplo, o Breno Bidon, saiu a notícia agora de manhã, que está para renovar o contrato por mais uma temporada. O Breno Bidon tem um contrato válido por mais 4 anos e renovaria por 1 ano a mais. Ficaria 5 anos de contrato, mas com isso o Corinthians aumentaria o salário do Breno Bidon e aumentaria também a multa rescisória para se proteger do assédio internacional. Ontem o Corinthians acertou a renovação do empréstimo com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia em relação ao Maicon, volante, que está se recuperando de uma lesão, então é mais um reforço ali para o meio-campo do técnico Ramon Dias. Mas por enquanto, como eu disse, o Corinthians protegendo o que já é seu e está um pouquinho tímido em busca de novas contratações. Mas manter Breno Bidon é muito importante. Acho que é um jogador fundamental aí do Corinthians, com muito mercado, né? Visibilidade, e que foi importantíssimo ali, especialmente nessa reta final de 2024. Queria voltar para o Santos e perguntar para você, Plácido, até que ponto isso não é especulação, assim, porque a princípio, né, racionalmente falando, o retorno do Neymar ao futebol brasileiro, assim, depende de muito dinheiro. E esse é um dinheiro que acho que nenhum clube brasileiro, talvez nenhum clube da América do Sul ou até da Europa tenha para bancar um jogador como o Neymar, né? Pensando quais são os custos dele, né? Por mês, por ano, claro, por temporada, enfim, né? Não é só especulação, não, do presidente do Santos, ou tem alguma verdade de fato nisso, real? Ele foi enfático, né? Que ele vai jogar o Mundial de Clubes com Al Hilal, né? Sim. Eu acho que tem poucos jogadores que precisam Mundial de Clubes tanto como o Neymar, né? Ele está fora há muito tempo, né? O Mundial de Clubes para ele é uma grande oportunidade para ele. Olha, voltei. Aparecer de novo, né? Isso. Eu adoraria ver. Eu acho que seria, em termos de relações públicas, né? Porque o nome de... Eu acho que talvez, às vezes, vocês não entendem o nome de Santos fora, né? Crescendo, o Santos foi, eu juro, o único clube de futebol do Brasil que a gente ouviu falar. E tem uma simpatia enorme para o Santos, por causa de Pelé. Eu estranhei muito quando eu cheguei no Brasil. Eu vi que Santos é um clube que representa uma cidade com menos de meio milhão de pessoas. Como o time dessa cidade pode ter sido o maior clube no mundo? Então, de forma de relações públicas, eu acho que seria sensacional. Talvez Neymar não precisa tanto de dinheiro, o retorno em relações públicas seria sensacional. É a minha pergunta, né? Mas Plácido, você acha que isso tem qualquer possibilidade antes de Mundial de Clubes, levando em consideração que ele foi muito enfático que ele vai disputar isso com o Al Hilal? Olha, é difícil de dar essa porcentagem, digamos assim, de probabilidade, que inclusive foi a pergunta que eu fiz para o Marcelo em On. A gente estava gravando a entrevista e eu falei, de 0 a 100, qual a chance do Neymar no Santos? Aí ele deu risada e falou, você tem que perguntar para ele e para o staff dele, porque a proposta está com ele. Da nossa parte, confiança 100%, tem que perguntar para ele. O que a gente sabe, em termos de informação mesmo, é que o Santos montou um projeto e aí
A gente pode pegar como exemplo os moldes do projeto que o Corinthians fez para contratar o Memphis Depay. Envolveria patrocinadores, um dinheiro externo. O Santos em si, enquanto clube, não tem dinheiro para bancar a contratação do Neymar sozinho. Precisaria desse aporte financeiro de investidores. Mas, segundo o Marcelo Teixeira, esse projeto já foi desenhado e apresentado para o staff do Neymar. É claro que existe uma boa relação, não só do Neymar Júnior, mas também do pai dele, que administra a carreira dele, com o clube. O Neymar, sempre que pode, está na Vila Belmiro, veste a camisa do Santos, posta vídeos nas redes sociais acompanhando os jogos e as partidas do time da Vila Belmiro. Então, assim, essa boa relação existe, o interesse existe, a proposta existe. Agora a gente tem que esperar e ver qual que vai ser a decisão esportiva do Neymar, né? A gente sabe que nos últimos anos o Neymar acabou surpreendendo a muita gente com algumas decisões que tomou. Então, meu palpite, não me surpreenderia de ver o Neymar de volta ao Santos. Agora, é difícil de cravar. O que a gente tem de informação é isso. Tem todo esse escopo. Agora ou depois do Mundial de Clubes? Ele tem dito que quer jogar, né, o Mundial de Clubes. Eu acho que o Santos, a ideia era trazer já agora, mas pensando que teria que fazer um aporte financeiro para tê-lo já no primeiro semestre, acho que seria difícil. Acho que se ele vier para o Santos, pelo que eu conversei ele com o pessoal da diretoria, seria para o segundo semestre. É curiosa essa relação do Neymar, né? Depende muito também do que ele pretende para a carreira dele. Sim. E a gente tem tido dificuldade, como o Plácido disse, de fazer essa leitura, né? Do que o Neymar projeta para a própria carreira, do que ele quer viver. E ele deve ter alguns compromissos com o Al Hilal. Acho que especialmente jogar o Mundial de Clubes, se não estiver em contrato, deve ter algo ali assegurado também nesse projeto esportivo envolvendo o Neymar, até porque o Neymar quase não jogou, né? Na temporada de 24. Era para ter voltado em outubro, mas ainda com muita dificuldade de recuperação. Ficou para 2025 esse projeto. Voltou a jogar ali em novembro, uma partida apenas. Acho que depende muito do que o Neymar almeja para sua carreira. Agora, mesmo sem o Mundial de Clubes no meio do ano, o Santos é uma vitrine pelo menos para a seleção brasileira. Sim. Pelo menos, né? O Mundial de Clubes seria importante para ele saber quais são as opções de mercado. Claro, né? É verdade. Porque nesse momento ele é um incógnito. Uhum. Tem quase 33 anos e basicamente não jogou 1 ano e 3 meses. Então, alguém vai investir grande nele agora? Alguém vai querer, a não ser Santos? Um clube na Europa, por exemplo, se diz, ele quer voltar. Depois do Mundial de Clubes, a gente vai ter uma noção muito melhor da atualidade de Neymar e, em consequência, as opções que ele tem. Existem rumores também no mercado de que o clube do Neymar não quer renovar o contrato, né? Sim, o Al Hilal. Rumores fortes, né? O Al Hilal que liberaria ele de alguma forma. Talvez por isso tenha essa proposta do Santos já na mesa, levando em consideração a idade dele e alguns jogadores. Tem como meta, né, numa fase, digamos assim, terceiro ato da sua carreira, né, em voltar para o Brasil. Tem um jogador, Oscar, por exemplo, né? Oscar teve uma temporada exitosa na China, com a família adaptada em Xangai, que ele vivia, né? Que a família morava em Xangai, se não me engano, assim. E com a família adaptada, os filhos estudando, ele adora a cidade, mas uma série de motivos decidiu voltar ao Brasil. Alguns jogadores já voltaram, o Fernandinho voltou e outros vão voltando. Resta saber, como você disse, né, quais são os planos dele para a carreira. Né? Porque... Ô, Charles. Sim. Não, só completando que, assim, o Santos aposta no trunfo afetivo para trazer o Neymar, mais claro, até do que o trunfo financeiro, né? Claro que teria toda essa engenharia, essa operação, como eu falei, mas o pessoal do staff do Santos aposta que o Neymar, nesse momento da carreira, precisa de um carinho que só o Santos conseguiria dar, para ajudar o Santos, ajudar o Neymar a resgatar a vontade de jogar futebol mesmo, de apresentar resultados esportivos. Porque é um dado até muito impressionante, assim, desde 2017 o Neymar não completa uma temporada com mais de 30 jogos. A última temporada que ele fez mais de 30 jogos no ano foi em 2016. Então, realmente, nos últimos anos, o desempenho esportivo mesmo do Neymar não é o que a gente esperava, né? E aí o Santos entende que o Neymar na Vila Belmiro conseguiria render o que todo mundo espera dele por estar se sentindo em casa. Pois é, e além de ser interessante para o Neymar, seria muito interessante para o Santos também, por toda a projeção, né, internacional que a chegada do Neymar teria. Para a gente seria muito bom poder acompanhar, mas acho que ainda faltam alguns passos aí nessa caminhada para a gente ver isso acontecer. Também tinha o Inter de Miami, né,
querendo levar o Neymar, ele tem o apelo dos amigos por lá também, então acho que são muitas as possibilidades aí envolvendo o Neymar. Plácido, deixa eu te perguntar sobre... Calendário é uma coisa, né? Sim. Porque... E lá tem bem menos jogos. Sim, porque aqui, vem para o Brasil, tu vai fazer 30 jogos em uma semana só, né? Então, isso é outra consideração. Para um jogador que tem se lesionado em todas as temporadas, desde 2017. Plácido, deixa eu perguntar uma coisa, ainda sobre o Santos, né? O Santos tem a volta do Soteldo por empréstimo, pode ser aproveitado aí, espera que seja aproveitado pelo Caixinha. O Santos também que desistiu do torneio americano, né? Da Orlando Cup, desistiu para poder focar aí na preparação física no início desse ano? Sim, é porque o Santos, como eu disse, está realmente num momento de começo. Eu ia dizer recomeço, mas é um começo de trabalho. Houve essa mudança no comando técnico, né? Saiu o Fábio Carille, chega o Pedro Caixinha, que não conhece a realidade do Santos e vai conhecer justamente num momento de início de projeto, já que o Santos volta a disputar a Série A em 2025, vai ter um novo aporte financeiro, o objetivo mais é ficar ali no meio da tabela, claro que tentar bons resultados, mas que ele confia e vai colocar isso para o novo treinador, no caso o Pedro Caixinha, que os objetivos realmente são estadual e a Copa do Brasil. E aí, pensando nesse início de trabalho, a diretoria considerou por bem ficar aqui no Brasil e preparar melhor o elenco. Bom, só para passar de chegada no Santos, por enquanto, o Luizão, né, zagueiro vindo do Novo Horizontino, e a saída do Otero. Por enquanto, é essa janela aí do Santos, né, Plácido? Deixa eu te perguntar sobre o Mirassol, né? O Mirassol tem contratado muita gente conhecida também. Vem com tudo aí para permanecer na Série A? Vem sim, é um projeto bastante estruturado, que vem sendo feito lá há alguns anos. Agora tem, inclusive, ali como diretor executivo de futebol o Paulinho, que é uma figura que vem fazendo bons contatos ao longo da sua carreira como jogador, volante que se aposentou ano passado no Corinthians, né? E agora fez alguns cursos, já também está se aperfeiçoando nessa questão administrativa, e como jogou na Europa, jogou no mercado asiático, ele tem muitos contatos e também deve ajudar o Mirassol a fazer algumas pontes e trazer alguns jogadores. A estrutura do time é muito legal, é um clube do interior de São Paulo que construiu um CT que custou na época pouco mais de 15 milhões de reais, usando parte do dinheiro que veio da venda do Luiz Araújo, que foi revelado no Mirassol, foi para o São Paulo, e aí quando o Luiz Araújo foi vendido para a França, para o futebol francês, como clube formador, o Mirassol ganhou uma porcentagem da venda, e aí, sabiamente, investiu esse dinheiro na construção de infraestrutura. E aí o CT é de dar inveja a muitos CTs de time grande, aí, realmente de times tradicionais do futebol brasileiro. O projeto do Mirassol é continuar na Série A, sim. É ser uma espécie de Bragantino, digamos assim. E os nomes, vou citar para você, os nomes quase todos muito conhecidos, assim. O Rony, que chega do Atlético Goianiense, essas são as chegadas do Mirassol, por enquanto, na janela. O José Aldo, que chega do Ituano, o Reinaldo, lateral esquerdo, que chega do Grêmio, o Rafa Silva, atacante, que chega do Cruzeiro, o Gemes chega do Vila Nova e o Guilherme Pato, atacante, que vem do Figueirense. Essas são as chegadas aí do Mirassol. De saídas aí do Mirassol tem o De La Torre, né, que vai para o Coritiba, o Fernandinho, que vai para o Ceará, Bruno Matias, que vai para a Chape, e o Rodrigo Andrade, que vai para o Goiás. É o Mirassol apostando aí em nomes bastante conhecidos. Geralmente a estratégia de quem sobe da B para A é ou tentar contratar alguns medalhões que tenham alguma qualidade técnica, né, que tenham perdido o mercado na Série A, mas que consigam acrescentar em qualidade técnica, jogadores geralmente um pouco mais velhos, ou tentar fazer realmente um time de mais em posição física, né, jogadores mais jovens. No caso, o Mirassol parece estar apostando aí nessa experiência.